Pessoal, Latos falando. Vamos lá, pessoal, para mais uma série aí de vídeos sobre indicadores econômicos. Espero que vocês estejam curtindo essa série aí. Acho que é uma série importante para quem quer se tornar profissional de mercado financeiro, quer saber mais sobre o mercado financeiro, a importância dos indicadores econômicos e, claro, se aprofundar cada vez mais em contexto de mercado. Acho que isso é muito válido, muito importante para a nossa evolução e para a nossa vivência cada vez mais profissional dentro do mercado financeiro. Hoje a gente vai falar de dois indicadores econômicos que são muito importantes para ir sentindo a economia dentro de dois parâmetros, né? Tanto do parâmetro do produtor, que é quem produz um determinado produto, assim como o consumidor que consome esse produto gerado por esse produtor, tá? Então, você começa a fazer um cruzamento em cima disso. O primeiro deles que a gente vai falar, que é o IPP, né, que é mais conhecido como PPI, que é o índice de preço ao produtor, que na verdade é o custo do produto para quem produz, né? Ou seja, o custo da matéria-prima para quem produz. Isso é muito importante porque quanto mais alto o custo da matéria-prima, mais caro é produzir. E quanto mais caro é produzir, o produto final acaba impactando no valor para o consumidor final. Então isso é bem interessante para a gente entender como funciona essa questão de política monetária, que a gente já falou em outros indicadores, questões inflacionárias dentro de uma economia, os fatores que geram uma pressão inflacionária, isso é bem interessante. Vamos pegar como exemplo commodities, né? Vamos pegar aço, alumínio, cobre e outras coisas, né? Então vamos pegar a China como exemplo, acho que é um bom exemplo. A China é um grande produtor, né? A gente chama a China da fábrica do mundo. Então a China é um grande consumidor, né, de matérias-primas, de commodities, para justamente produzir aço, produzir outras coisas que acabam gerando produtos finais, produtos manufaturados, tá? Então, a China, por exemplo, vou pegar o exemplo do cenário atual, agora de 2021, a gente está vendo uma retomada de crescimento das economias depois pós-pandemia e a gente está vendo uma retomada do consumo. Consequentemente, quando o consumo começa ou seja, quando a gente fala em consumo, as pessoas voltaram a comprar produtos, porque elas voltaram a ter emprego, elas voltaram a ter renda, tá? Então, quando isso acontece, isso demanda muito da indústria, e a indústria demanda muito dessas matérias-primas. E, consequentemente, quanto mais a demanda sobe, mais esses produtos, essas matérias-primas se encarecem, seja por questões de logística, por questões de dólar, por questões de entrega. Então isso acaba ficando um pouco mais caro esse produto. E a ideia do PPI ou do IPP é justamente medir o quanto mais caro ficou isso para o produtor, que consequentemente a gente vai ver o reflexo em toda a cadeia após esta produção. Tá? Então, a gente vê um movimento agora, por exemplo, da China brigando muito para tentar controlar o preço das commodities. Por quê? Quando essas commodities sobem, produzir fica mais caro, e, consequentemente, esse produtor ele tem que repassar esse preço. E quando ele repassa esse preço, o produto final fica mais caro. E, consequentemente, gera uma inflação. Primeiro que gera inflação ao produtor, que é o PPI. Tá? E depois, essa inflação, essa alta dos preços, consequentemente, gera um custo maior para se produzir o produto, isso vai ser repassado. E aí a gente entra no CPI, né? No IPC, que é mais conhecido em português, CPI em inglês, que é o índice de preços ao consumidor. Tá? O índice de preço ao consumidor é quanto custa o produto final. Tá? E esse produto final ele é muito afetado por dois movimentos. Ou pela demanda, quanto mais se demanda, mais caro fica o produto, porque oferta e demanda, quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Consequentemente, também esse produto ele fica mais caro quando a matéria-prima do produtor, que é no caso do PPI, fica mais caro e esse preço é repassado ao consumidor final, que somos nós, que consumimos aí um telefone, dentre outras coisas manufaturadas diretamente. Tá? Então, esses dois indicadores são drives muito importantes para você entender como está uma economia, como está a saúde de uma determinada economia, porque quando esses dados vêm altos, beleza. Bom, se a inflação ao produtor está alta, quer dizer que a matéria-prima está mais cara. Está mais caro porque, claro que é importante entender, se é questões de moeda,
se é por questões de demanda, qual que é o gargalo aí que está fazendo esses preços subirem, tá? Mas se esse preço está subindo, a gente tem que lembrar que tem duas pontas. Tem quem consome, que no caso aí vamos pegar a China é quem consome, tá? Esses produtos ainda não manufaturados, essas matérias-primas, e tem quem vende para a China. Um exemplo clássico temos a Vale aqui no Brasil, que vende minério de ferro para a China, tá? Quanto mais alto o minério de ferro e quanto mais alto o dólar, a Vale fatura mais. Só que, consequentemente, quanto mais alto o preço do minério, quanto mais caro o dólar, o produtor, a China no caso, ela paga mais caro por esse minério, consequentemente, produzir o aço dela fica muito mais caro. Se produzir esse aço fica muito mais caro, obrigatoriamente os produtos que vão ser fabricados com esse aço, por exemplo, vão ficar mais caros. Vão ficar mais caros para quem? Para o consumidor final, tá? Que é quem vai comprar. Não necessariamente o consumidor da China, mas, por exemplo, a China fabrica para vender para os Estados Unidos, um exemplo, tá? Ou seja, esse produto vai ficar mais caro nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ver uma importação de inflação na China, ou seja, ela está importando um produto mais caro, então isso gera inflação no produto. Esse produto é feito na China. Quando ele é exportado, a China automaticamente está exportando inflação. E os Estados Unidos, como está consumindo esse produto final, ela está importando uma inflação vinda da China, que a China importou, por exemplo, do Brasil. Tá? Então é um ciclo bem interessante essa questão de PPI, CPI. Lembrando que eu dei o exemplo só da China para mostrar uma cadeia, mas no Brasil tem PPI, no Brasil tem CPI, nos Estados Unidos tem PPI, tem CPI, todos os países têm isso. Tanto é que esse PPI e CPI é medido no país. Então tem um órgão que mede o PPI e o CPI do Brasil, tem o PPI e o CPI da China, o PPI e CPI dos Estados Unidos, assim como outros países. Tá? E é interessante porque olhar esse indicador. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está numa fase de inflação alta. Quanto mais caro produzir, quanto mais caros os produtos que são produzidos, consequentemente, mais gera pressão inflacionária. Lembrando que pressão inflacionária é quanto o seu dinheiro vale, ou quanto o seu dinheiro desvalorizou frente a quantos produtos se valorizaram. Então, para quem vive de salário mínimo, por exemplo, a questão de inflação é muito terrível. Então, a alta do PPI e do CPI, ela pode demonstrar uma aceleração de uma economia, mas, ao mesmo passo, ela pode mostrar que a inflação está cada vez mais acelerada e pode gerar uma série de outros itens de movimentação dentro daquela economia, como, por exemplo, um aperto monetário por parte do Banco Central daquela economia para tentar controlar essa inflação. Tá? Então, entender que o CPI e o PPI faz parte de dados analisados pelo Banco Central do país, justamente para quê? Para entender o que está gerando a inflação e como está gerando a inflação. Tem países, por exemplo, como a China com essa alta de commodities, o PPI dela veio muito alto, né? Muito alto, nos últimos tempos vem vindo muito alto, porque as commodities estão mais caras, produzir está mais caro. Mas, para não gerar uma baixa competitividade, vamos dizer assim, para exportar, para não exportar um produto mais caro e também não vender esse produto mais caro para o seu mercado local, ela acaba fazendo com que os produtores não repassem esse preço. E isso pode, por um período, ok, a indústria até consegue segurar isso, mas não por muito tempo. E aí, esse período que às vezes um país segura, faz com que as empresas segurem esse custo a mais que ela está tendo e não repasse no produto, é justamente para até o país, o Banco Central daquele país, enfim, os órgãos que são responsáveis por isso, tentem conter esse preço ao produtor. Para quê? Para que não passe ao consumidor. Porque quando passa ao consumidor, sai desencadeando aí uma série de coisas. Tanto se aquele produto é para exportação ou se é para o mercado interno, né? Acaba, consequentemente, elevando a inflação total. Lembrando que quando a gente pensa em inflação, a maior inflação sempre é o consumidor final. É sempre ele que sofre mais, porque o produtor, uma hora, ele repassa. E quando ele repassa, ele volta a ter um lucro aqui. O consumidor é o que paga a conta final e acaba tendo um produto
mais caro, tá? Existem vários outros dados, indicadores econômicos sobre inflação, a gente vai cobrir todos eles aqui nessa série de indicadores econômicos, mas esse em especial é muito importante porque você começa a olhar para os dois lados, não só a inflação final, que é a que a gente sente, mas a inflação de quem produz, porque ele tem que consumir de alguma coisa. E o dólar mexe com isso, dependendo, a gente fala muito sobre commodities, né? A commodities hoje em dia é um grande fator de inflação, porque o aumento pela demanda de commodities eleva o preço. Quem compra na ponta final é quem vai produzir alguma coisa e vai ter que repassar esse preço, e aí isso vai fazendo o preço de tudo subir. E quem paga a conta geralmente somos nós, porque o salário acaba não subindo na mesma proporção, e isso acaba gerando uma inflação mais severa, e aí começa o movimento dos bancos centrais terem que começar a mexer na política monetária e, consequentemente, fazer o quê? Começar a subir juros para tentar controlar os preços, para desestimular a economia, para tirar o dinheiro da economia para ver se o consumo diminui, para as coisas ficarem, digamos assim, equilibradas, né? O país não crescer demais, que a inflação suba demais, ou não crescer de menos. Então é sempre o equilíbrio, porque quando a gente pensa em política monetária, a gente já falou isso em outro vídeo, né? A gente tem que levar em consideração que o papel do Banco Central é tentar equilibrar tudo. Então, quando ele tem os dados de inflação e consegue identificar onde que está essa inflação, geralmente ele tenta usar a política monetária para tentar controlar essa inflação, desestimulando um pouco aquela economia, ou tirando estímulos, ou subindo juros. Só que ele não pode acelerar demais um processo desse, que ele pode desestimular a economia e fazer a economia parar de crescer, ou, pelo contrário, regredir, né? Ao mesmo passo que ele também não pode ser muito paciente, porque a economia continuar crescendo, só que a inflação disparar, e essa inflação disparar, ela começa a fazer aquela economia desacelerar de uma forma meio abrupta, tá? Então, por isso que a gente fala que política monetária é algo muito complexo e é um grande trabalho para todos os bancos centrais. E a soma de indicadores econômicos sempre vai refletir na questão de política monetária de um país, tá? Então, entender indicadores de trabalho, né, criação de empregos, de consumo, esses de produção, também tem os PMIs, tem outros que a gente vai falar, são super importantes para você entender o que pode gerar movimento do mercado positivo ou negativo. Vou dar um exemplo para vocês de usabilidade do PPI e do CPI nesse momento, nesse atual cenário, onde a gente está de recuperação econômica pós-Covid e que os bancos centrais cortaram muito juros para estimular a economia durante a pandemia e agora as economias estão ganhando força e os bancos centrais têm que começar a subir juros, tirar estímulos, né? Ou seja, parar de colocar dinheiro na economia e, consequentemente, subir os juros para justamente a circulação de dinheiro na economia reduzir e as economias não gerarem uma inflação muito grande, ou seja, diminuírem gradativamente o consumo, tá? E quando a gente pensa no CPI e no PPI, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais forte esses dados vêm, mais mostra que as economias estão aceleradas. Consequentemente, mais acelera o processo dos bancos centrais acabarem tirando o estímulo da economia, né? O Banco Central americano, por exemplo, parar com a recompra de títulos e já começar a se planejar para subir a taxa de juros. Isso é mal visto pelos mercados. Geralmente, quando acontece isso, a gente vê o dólar, por exemplo, subir e as bolsas caírem, tá? Do mesmo passo que no cenário que a gente está agora, a gente pode ver um PPI abaixo, um PPI e um CPI abaixo do esperado, a gente vai ver a bolsa, um dólar cair e as bolsas subirem. Por quê? O mercado ainda quer que o Banco Central americano, por exemplo, continue colocando estímulos na economia, né? Ou seja, o que vai fazer com que o Banco Central continue colocando estímulos na economia e também não suba a taxa de juros? Olhar dados que mostram que a economia não está tão acelerada. Dados de PPI e CPI também são isso. Lembrando que inflação sempre é oferta e demanda. Quanto mais demanda, mais inflação. Quanto mais demanda por produtos para se produzir algo, ou seja, demandas da indústria por bens e serviços, ou pelo consumidor por bens e serviços, consequentemente, quanto mais demanda, mais sobe o preço. Quanto menos demanda, menos sobe o preço. Quanto mais demanda está tendo, em teoria, quer dizer que aquela economia está mais aquecida. Quanto menos demanda, aquela economia está
desaquecida. Nesse atual cenário, economia desaquecida é positivo, o mercado considera como positivo, tá? Só para ficar claro, e porque ele acha que o Banco Central vai continuar colocando dinheiro na economia e não subindo a taxa de juros. Isso falando do Banco Central americano. O contrário também é equivalente. Dados muito fortes de CPI e PPI mostram que a economia está aquecida, o mercado acha que, puta, agora o Banco Central vai começar a cortar estímulos e subir juros. O mercado reage mal, tá? Porque acaba o dinheiro barato, tá? E aí a gente vê dólar subindo e bolsas caindo, tá? Num cenário normal, CPI e PPI é considerado como positivo, mostra que uma economia está bem, tá? E consequentemente isso, por padrão, no cenário normal, que não é o caso de agora 2021, a gente vê dados de PPI e CPI positivo mostram que a atividade econômica daquele país está bem. Isso geralmente desvaloriza o dólar e valoriza as bolsas, e o contrário também equivalente. Se os dados numa economia normal, não é o caso de 21, né, num cenário normal, a gente vê o CPI e o PPI abaixo do que se espera, por exemplo, consequentemente a gente vê uma aceleração do dólar e uma desvalorização da bolsa, porque a economia daquele país não está tão sadia, tá bom? Então, é muito importante ir conhecendo no detalhe esses indicadores e também entender qual é o cenário atual que reflete esses indicadores, tá? Então, ou seja, em alguns momentos o bom é ruim, ruim é bom. Em alguns momentos não. Por exemplo, no Brasil, PPI e CPI, quanto melhor vem, mais é comemorado. Por quê? A inflação ainda está subindo no Brasil nesse momento. Inflação alta leva o Banco Central brasileiro a elevar a taxa de juros. Nós somos emergentes, taxa de juros alta em países emergentes como o Brasil é positiva. Positiva por quê? Acaba atraindo investimento, tira a pressão no dólar, o dólar se desvaloriza, para a economia é bom, a gente acaba recebendo capital, isso é positivo para a economia, a gente acaba recebendo investimento externo, justamente para investir em juros, seja tesouro, seja outras coisas que acabam fomentando a nossa economia, tá? Então isso é importante saber a diferença que tem esses indicadores para países desenvolvidos como os Estados Unidos ou subdesenvolvidos como o Brasil, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tenham curtido. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com os amigos, ativa a notificação, porque toda quinta-feira tem vídeo de indicador econômico, toda terça-feira tem vídeo do Trader na Prática, toda quarta-feira, né, a cada 15 dias tenho falando francamente, todo dia de manhã, às 8h30 da manhã, tem reunião matinal, que é justamente para falar sobre os indicadores, falar como está a expectativa do mercado, o cenário, o contexto como um todo, e também todo dia às 18h a gente tem a reunião de fechamento, né? Para justamente falar como foi o dia, né? Que é o panorama de encerramento do dia, que é justamente para a gente falar como foi o dia do mercado, com seus indicadores e com tudo que aconteceu ao longo do dia, tá bom? Então é isso. Obrigado mais uma vez, ótima vida a todos.